Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 120, ação e reação, André Luiz Francisco Cândido Xavier. Continuando. Fim da breve pausa, o ministro ajuntou. Possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Olha só. Possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservassem a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte física. Nós cumprimentamos aqui, física, porque na verdade a morte não existe. Então nós temos que cumprimentar, a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte física. Porque fisicamente é óbvio que não seria diferente com Cristo, conforme o que ocorre com todos nós, com toda a humanidade. Mas esse trecho merece um pouquinho mais de análises. Possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra, tendo dado tudo de si em benefício dos outros. Então, Jesus não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos. Ele não hesitou em aceitar o supremo. Ele não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos. Em momento algum ele hesitou. Para que o bem de todos prevalecessem. Para que o bem de todos prevalecessem. Nós precisamos entender que se nosso Senhor Jesus Cristo quisesse enviar um outro ser para representá-lo aqui na Terra 2000 anos atrás, ele podia. Por que ele podia? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é só o governador da Terra. Ele, juntamente com os arquitetos siderais, ele deu forma ao fluido cósmico universal, criando-se a Terra. Porque é preciso entender que graças ao fluido cósmico universal é que a partir de então dá-se início a tudo, de acordo com o desejo daquele ministro de Deus, e Jesus é um ministro de Deus.
Então, se Jesus quisesse enviar no lugar dele, há 2000 anos atrás, um outro ser, ele podia ter enviado, mas ele não enviou. Ele mesmo preferiu vir. Ele mesmo quis vir. Porque é preciso entender que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela divide a nossa história antes do Cristo e depois do Cristo. Eu tenho convicta certeza de que se o Cristo não tivesse vindo há 2000 anos atrás, nós não estaríamos aqui. Porque nós só estamos aqui graças à misericórdia de Jesus. Nós só conhecemos o caminho que vem a Deus graças ao Cristo, pois ele nos disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Mas ele preferiu ele mesmo vir. E a vinda do Cristo à terra. É preciso entender uma coisa. Entenda quem quer, do jeito que a pessoa quiser, mas é preciso dizer uma coisa. O Cristo não veio salvar a humanidade conforme a humanidade imagina e muitos dizem por aí. Até parece que, conforme as pessoas dizem por aí, por falta de bom senso, até parece que o Cristo veio e nos livrou de todos os pecados e de todos os males. Porque essa é a mensagem que é vendida por muitas religiões. Porque eles vendem estas mensagens, essas orientações. Porque na realidade o Cristo não veio nos livrar de pecado nenhum. O Cristo não veio nos salvar de mal nenhum. O Cristo não veio nos salvar de pecado nenhum. Se o Cristo tivesse vindo há 2000 anos atrás nos salvar de algum mal, de algum pecado, se o Cristo tivesse vindo há 2000 anos atrás nos livrar de todos os males, pode ter certeza, se no que eu vou dizer agora, o Cristo teria falhado. Agora, por que estamos dizendo isso? Porque sabemos que o Cristo não falhou e nunca falhará. Como muitas pessoas, por falta de conhecimento, por não raciocinar, muitos dizem que o Cristo foi tentado pelo Satã, pelo Satanás. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Cristo
tentado. Durante praticamente 40 dias no deserto, preso, subjugado ao demônio. Isso é um absurdo. O Cristo, ministro de Deus, o Criador da terra e de um número inimaginável de outros planetas por esta Via Láctea nossa, né? Um número inimaginável de planetas criados por Ele e comandados por Ele, porque o Cristo, ele não é só diretor espiritual, guia espiritual da humanidade na Terra. O Cristo é diretor espiritual de um número inimaginável de planetas na nossa Via Láctea. O Cristo, ele é guia espiritual de um número inimaginável de espíritos por toda a Via Láctea. E muitos, crendo que o Cristo foi tentado pelo demônio 40 dias no deserto aproximadamente, há 2000 anos atrás. Isso é um absurdo. E o demônio ainda lhe tentando da seguinte forma: abandone, deixe tudo que você conhece, porque eu tenho o dobro para te dar. Se você aceitar, eu te dou tantas vezes mais o que você tem. Ora, que demônio é esse? Porque, na verdade, Deus não criou o demônio. O demônio é uma criatura mitológica criada pelos dogmas de algumas religiões aqui na Terra, inclusive criação do catolicismo. Então não foi criado por Deus. O mal é obra nossa. Nós quem criamos o mal. O mal não é obra de Deus. O demônio não é obra de Deus. O demônio é obra humana. O demônio mitológico, ele representa todos nós quando deixamos de lado os desígnios das leis do Criador. Então, como acreditar nisso? É lamentável, é triste quando alguns sistemas não raciocinam com bom senso. Mas o mais interessante em tudo isso, que são dogmas mitológicos, que uma vez divulgado e pregado por esses que se dizem chefes
de algumas religiões, os adeptos, dali em diante, eles acreditam. E o mais interessante, que eles não só acreditam, como eles fixam essas imagens horrendas, horripilantes, na mente, que depois materializa-se no perispírito. E, obviamente, a pessoa se perde no lamaçal. Então, vejamos. Se o Cristo quisesse, há 2000 anos atrás, ele teria enviado um outro para representá-lo, mas ele mesmo quis vir. Por isso que existe as 3 revelações. A primeira revelação, Moisés, que é de natureza humana. A terceira revelação, que também é de natureza humana, na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira revelação, na figura dos espíritos do princípio inteligente que povoa o universo, os universos, por toda a eternidade. Porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Então não é de natureza humana, é de natureza divina, é de natureza espiritual, é de natureza dos espíritos que estiveram aqui na Terra, ou dos espíritos que vieram de outras dimensões contribuir na época com a doutrina compilada por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, veja bem, tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício, no auxílio a todos para que o bem de todos prevalecessem. Então vejamos, Jesus não veio livrar ninguém do pecado, porque não existe pecado, e sim existe consciência enegrecida, existe consciência pesada e existe consciência em paz, tranquila. Jesus não veio livrar ninguém de pecado, porque não existe pecado. Não existe pecado. As pessoas podem até acreditar no pecado, mas não existe pecado. Por que que não existe pecado? Porque esse termo é mitológico. Ora, Jesus não veio livrar ninguém do mal. Que mal? Qual mal? Jesus veio, sim, há 2000 anos atrás, nos entregar um roteiro divino, eterno. Jesus veio nos entregar um roteiro. Eu sou o caminho da verdade
e da vida. Ninguém vem ao Pai se não através de mim. Ele veio nos entregar um roteiro. Siga-me. Siga esse roteiro. Eu consegui ir ao Pai através desse roteiro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Da mesma forma como eu consegui ir até o Pai, através desse roteiro, eu delego esse roteiro a todos vocês. E digo mais, ninguém conseguirá. Ninguém consegue, ninguém conseguirá ir ao Pai, senão através desse roteiro. Jesus veio nos entregar um mapa. O mesmo mapa que existe aqui na Terra quando você quer ir a uma determinada cidade. Pois se você digita no seu Google Mapa São Sebastião do Paraíso, a cidade de São Paulo, no mesmo instante, o Google Mapa te fornece uma rota. E se você segue aquela rota, em algumas horas você chega a São Paulo, a cidade de São Paulo. Esse é o roteiro. Então veja bem, se nós seguirmos esse roteiro, se nós colocarmos em prática esse roteiro, ora, é preciso entender que são esses os meios, os recursos que o Pai dispõe e nos possibilita, nos condicionam para que tracemos o nosso percurso evolutivo. Então Deus, ele se utiliza-se de 1000 formas para que possamos nos melhorar. Uma delas é nosso Senhor Jesus Cristo, o roteiro que ele nos entregou há 2000 anos atrás. E mesmo assim, há 2000 anos atrás, o Cristo, quando nos entregou esse roteiro, percebendo ele a nossa ignorância, ele ainda nos disse: se me amais e se guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, porque ele conhecia o Pai diferente do nosso conhecimento. Eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador. E a 18 de abril de 1857, retorna novamente o Cristo à Terra. Pois é preciso entender que o Espiritismo é nada mais, nada menos do que o cristianismo redivivo.
é preciso entender que o Espiritismo é o Cristo que retornou. É o Cristo de volta, conforme Ele mesmo, há 2000 anos atrás, nos prometeu. Um novo Consolador. Um outro Consolador. E a 18 de abril de 1857, ele retorna através do Espiritismo, porque o Espiritismo, conforme já dissemos, é o Cristo de volta, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, o Espiritismo é o Cristo de volta. Vamos para o próximo vídeo, próximo dia.